galerinha, tudo bom? Meu nome é Bruna, eu sou planetarista da OBA e hoje eu estou aqui para fazer com vocês a correção da prova da OBA de 2015 do nível 2. Vamos lá? Bom, a questão número 1 diz o seguinte, olha só. Escrevemos debaixo dos pássaros e você já ganhou 0,2 pontos, porque eles estão mais perto da gente. Escreva você 2 debaixo do que está depois deles e assim por diante, até 5 para aquele que está mais longe de nós. Bom, gente, essa é uma questão fácil, né? Então, a gente tem que numerar de acordo com a distância, sendo 1 mais próximo e 5 mais distante. E aí, as opções são as estrelas, o Sol, pássaro já foi marcado pra gente, a Lua e as nuvens. Bom, pensa comigo. Quando eu olho para o céu, eu vejo os pássaros, às vezes, tá? E aí eu vejo as nuvens. Às vezes eu vejo a lua, vejo a lua. Vejo o sol, vejo o sol. Vejo as estrelas. Mas se tiver nublado, eu consigo ver a lua, o sol e as estrelas? Não, né? Não consigo ver. Por quê? Porque a nuvem vai entrar na frente deles. Se a nuvem entra na frente deles, ela está mais perto da gente ou mais longe? Mais perto, né? Então, a nuvem, gente, vai ser o número 2. Vocês podem ver que se vocês olharem para o céu, o pássaro, ele não fica atrás da nuvem. A nuvem, ela não encobre o pássaro. Por quê? Porque o pássaro está mais próximo da gente do que a nuvem. Então, pássaro número 1, nuvem número 2. Agora eu tenho as estrelas, o sol e a lua. Bom, as estrelas, vocês veem que elas estão no céu, são bem pequenininhas? Na verdade, gente, elas não são pequenas. As estrelas, elas são gigantescas, elas são muito, mas muito grandes. Mas por que a gente vê só um pontinho pequenininho no céu? Vocês já viram um avião voando no céu? Quando a gente vê ele voando lá no céu bem alto, a gente vê ele pequenininho, não é? Enquanto quando a gente vê ele perto no aeroporto, ele é grandão. Por quê? Porque próximo a gente vê os objetos maiores e quanto mais distantes eles estão da gente, menor a gente vai conseguir observar eles. Então, quando a gente olha para o céu e a gente vê as estrelas pequenininhas, não é porque elas são pequenas de verdade, é porque elas estão mas muito longe da gente, tá? Então, as estrelas vão ser o objeto mais distante que a gente tem da gente, tá bom? Mas, Bruno, o Sol não é uma estrela? Sim, o Sol é uma estrela. O Sol, gente, é a única estrela do nosso sistema solar. Então, ele é a única estrela que está mais pertinho da gente, tá bom? Então, o Sol é a estrela mais próxima da gente. Mas quem está mais próximo da gente? O Sol ou a Lua? Vocês sabem qual é a resposta? Gente, pensa aqui comigo. Quanto tempo demora para a gente dar uma volta completa em torno do Sol? Porque pensa só, a Terra gira em torno do Sol, certo? E a Lua gira em torno de quem? A Lua gira em torno da Terra, certo? Bom, quanto tempo demora para a Terra dar uma volta completinha em volta do Sol? Uma volta completa em torno do Sol é o que a gente chama de um ano, ok? Que tem 365, 366 dias. Enquanto a Lua demora 27 dias para dar uma volta em torno da Terra. Então, vamos lá. Se a Lua leva 27 dias para dar uma volta em torno da Terra, e a Terra leva 365 dias para girar em torno do Sol, a Terra está mais perto do Sol ou mais perto da Lua? Mais perto da Lua, né? Porque se a Lua faz um caminho menor, leva menos tempo, significa que ela está mais pertinho. Então, o nosso número 3 vai ser a Lua, o número 4 o Sol, e como a gente já tinha falado antes, o número 5 vão ser as estrelas, tá bom? Então, terminamos a questão número 1, vamos para a questão número 2. Questão número 2 fala o seguinte, gente. Você sabe que a cada noite a Lua tem uma fase, uma aparência diferente, certo? Mas por que isso ocorre? Coloque um X debaixo da única resposta correta. Vamos ler as opções? Vamos lá. Primeiro,
A lua passa na sombra da Terra. A lua passa na sombra da Terra. Gente, a Terra tá aqui, o Sol tá aqui e a lua tá girando em torno da Terra, certo? Então, o Sol está iluminando a Terra aqui e está iluminando a Lua. Quando a Lua está nessa posição aqui, ó, quando o Sol está brilhando para cá, a Lua está na sombra da Terra. Mas, gente, é isso que causa as fases da Lua? Não, não é. Quando a Terra está nessa posição e a Lua vai ficar na sombra da Terra, o que acontece, na verdade, é o eclipse lunar. Não tem nada a ver com as fases da Lua, tá? Então, vamos lá. Segunda. A Terra gira ao redor da Lua? A Terra gira ao redor da Lua? Não, né? É a Lua que gira ao redor da Terra. Então, totalmente fora. Terceira, a Lua gira ao redor da Terra. Sim, a Lua gira ao redor da Terra. E é por isso que acontecem as fases da Lua? Sim, porque dependendo da posição que a Lua está em volta da Terra, a gente vai ver uma parte iluminada diferente. Na verdade, o Sol sempre vai iluminar a metade da Lua. Só que a metade que a gente vê vai mudar de acordo com a posição que a Lua está para gente. Então, isso que vai acarretar as fases da Lua. Então, a resposta é a terceira opção, tá bom? Agora, vamos ver qual era a última? O Sol gira ao redor da Lua. Não, né, gente? De jeito nenhum. O Sol não gira ao redor da Lua. Então, vamos lá, questão número 3. Você sabe que ocorrem eclipses da Lua. Mas por que eles ocorrem? Coloque um X debaixo da explicação correta. Bom, a gente já falou isso na questão anterior, né? Por que os eclipses da Lua ocorrem? Vamos lá. A Lua passa na sombra da Terra. Foi isso que a gente viu, né? Quando a Lua passa aqui na sombra da Terra, o Sol está desse lado aqui, nós temos o eclipse lunar. Então, é essa a resposta, gente, de primeira. Foi? Fácil essa, né? Vamos lá, questão número 4. A Lua tem a cada dia uma fase, uma aparência, e 4 delas são chamadas de principais. O eclipse lunar ocorre quando ela passa na sombra da Terra, mas numa determinada fase. Pergunta 4A. Escreva abaixo os nomes das 4 fases principais da Lua. Bom, gente, todo mundo aqui já ouviu falar das 4 fases principais da Lua, certo? Ó, nós temos a Lua cheia, a Lua minguante, quarto minguante, a Lua nova e a Lua quarto crescente. São as 4 fases principais da Lua, né? Então, vamos lá, a gente tem, olha, cheia, Lua nova, Lua quarto minguante e a quarto crescente. É claro que a ordem que vocês vão colocar isso na prova não importa, tá, gente? O importante é vocês colocarem as 4 fases mais conhecidas, certo? Vamos lá, 4B. Escreva abaixo o nome da fase principal da Lua, na qual ocorre o eclipse lunar. Bom, o eclipse lunar ocorre, olha só, aqui tá Terra, Sol, minha Lua. O eclipse lunar ocorre quando a Lua está aqui, certo? Quando a Lua está aqui, se não fosse pela Terra, o Sol estaria iluminando toda a frente aqui da Lua, não é? O Sol estaria iluminando toda a parte da Lua que a gente vê. Então, quando toda a parte da Lua que a gente vê está iluminada, qual é a fase da Lua? Lua cheia. Muito bem. Então, próxima questão, questão 5. Na figura abaixo, um planeta está sendo ocultado pela Lua. Dizemos que está ocorrendo uma ocultação, ou seja, a luz está passando na frente do planeta. Pergunta 5A. Qual é o nome do planeta que está sendo ocultado pela Lua nessa foto? Vamos olhar lá a foto, gente. Qual é o nome do planeta que está ali atrás da Lua? Vamos lá. Ele é redondinho. Ele tem um negócio em volta dele, né? Qual é o nome disso mesmo? Anéis, né? Ele tem anéis. E qual é o planeta conhecido pelos seus anéis? É Marte? Não, né? Marte não tem anel. Júpiter. Júpiter tem anel, mas ele é conhecido pelos seus anéis? Não, não é. Urano. Urano também tem anel,
Mas ele é conhecido pelos anéis? Também não. Netuno? Não, também não. Saturno? Saturno, né, gente? Então, Saturno é o planeta conhecido pelos seus anéis e foi aqui na foto ocultado pela Lua. Vamos lá, questão 5B. Quantos planetas do sistema solar possuem anéis? Bom, todos os planetas gasosos do sistema solar possuem anéis. Agora, quais são os planetas gasosos do sistema solar? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São esses 4 planetinhas que possuem anéis. Então, quantos planetas do sistema solar possuem anéis? 4. 4 planetas. Vamos lá, próxima questão, questão número 6. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. Vamos lá, primeira frase. A Lua tem fases porque o Sol a ilumina um dia de cada jeito. Gente, dependendo do dia, o Sol vai iluminar um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Não, né? O Sol sempre vai iluminar metade da Lua, tá? Essa metade muda, mas ele sempre ilumina metade da Lua, tá bom? Então, a Lua tem fases porque o Sol a ilumina um dia de cada jeito? Não, errado. Próxima. A Lua tem fases, mas sempre metade da Lua é iluminada pelo Sol? Sim, certa resposta. Sempre metade está iluminada. Terceira. A Lua tem fases porque entra na sombra da Terra? Não, né? A gente já viu que quando a Lua entra na sombra da Terra, o que a gente tem, na verdade, é o eclipse lunar. Então, tá errado. Próxima. A Lua tem fases porque gira ao redor da Terra? Sim, certa resposta. Próxima questão, questão número 7, a nossa última questão de astronomia. Suponha que você tenha feito a seguinte experiência ao longo de todo um dia. Deixou o lápis de pé, de ponta para cima, num piso plano, sob o sol e observou a sombra do lápis. Pergunta 7A. De manhã bem cedo, por volta de 6 horas, para qual direção cardial, norte, sul, leste ou oeste, apontava aproximadamente a sombra do lápis? Gente, vamos olhar aqui, olha o desenho aqui do lado. Vocês estão vendo? Aqui a gente tem o sol, aqui a gente tem o nosso lápis e aqui está a sombra. Vocês estão vendo que a sombra ela está do lado oposto ao sol? Porque esse lado aqui está sendo iluminado. Então, esse lado aqui, na parte que o lápis está tampando a luz do sol, a gente tem a sombra. Então, a sombra sempre vai estar oposta ao sol, ok? Agora, 6 horas da manhã, o sol está nascendo, certo? O sol nasce em qual lado? Ele nasce no norte, no sul, no leste ou no oeste? O sol vai nascer no leste, né? Ele não nasce exatamente no ponto cardial leste. A posição dele vai mudar ao longo do ano, tá, gente? O Sol só nasce exatamente no leste 2 dias no ano, que é o que a gente chama de equinócios, são os equinócios, tá bom? Mas o Sol, ele vai nascer no lado leste. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas está aqui no lado leste. Se o Sol está nascendo no leste, imagina aqui que eu sou o lápis. Ele está no leste. A luz dele bate em mim. A sombra vai estar do outro lado. Se aqui é o leste, aqui é o oeste, né? Então, de manhã cedo, por volta das 6 horas, para qual direção cardial apontava aproximadamente a sombra do lápis? O oeste. Foi? Vamos lá, pergunta 7B. Qual era aproximadamente a hora em que a sombra do lápis ficou a menor do dia? Bom, se o sol tá na hora que ele nasce, 6 horas da manhã mais ou menos, ele tá aqui embaixo. Quando ele tá aqui embaixo e ele pega no lápis, a sombra dele vai ser uma sombra muito grande, muito longa, tá? Faz o experimento depois. Pega ou de manhãzinha cedo ou então no finalzinho da tarde e vê o tamanho das sombras das coisas na rua. E vocês vão ver que são sombras grandes, tá? Mas à medida que o sol vai subindo no céu, essa sombra ela vai diminuindo.
E aí depois ele vai passar para cá e a sombra vai crescer de novo até que ele vai sumir, certo? Então, pergunta 7b. Qual era aproximadamente a hora em que a sombra do lápis ficou a menor do dia? Que horas será, hein, gente? É hora da gente papar, né? A hora do almoço, meio-dia. Então, 12 horas ou meio-dia, certo? Então, essa foi a questão 7. Assim a gente terminou as questões de astronomia. Foram fáceis, né? Agora vamos para as questões de astronáutica. Questão 8. Vamos lá. O foguete que levou os primeiros astronautas para a Lua tinha 111 metros de altura. Grande, né? Aproximadamente a altura de um prédio de 37 andares. Era de 3 estágios e pesava quase 3.000 toneladas. Gente, ele era muito pesado. Com sua enorme quantidade de energia, levou a espaçonave Apollo 11 à velocidade próxima dos 40.000 quilômetros por hora. Pensa, a gente acha que o papai está correndo muito quando ele chega a 100 quilômetros por hora. Imagina 40.000 quilômetros por hora, é muito rápido, né? A gente não consegue nem imaginar uma velocidade dessa. Bom, vamos lá. Veja a figura abaixo. Esse aqui, gente, é o Saturno V. É o foguete que levou os astronautas da Apollo 11 lá para a Lua, tá? Aí vamos ver agora a pergunta 8A. Pergunta 8A. Faça um X na figura acima, no local aproximado onde ficaram os astronautas. Bom, gente, olha aqui. Aqui a gente tem, olha, motor, motor, motor. E os astronautas, essa pontinha aqui, ela também caiu, ela não ficou o voo inteiro. Os astronautas, eles ficam aqui, olha só. É um pedacinho bem pequeno, se a gente considerar. E todo o restante do foguete é descartado. Ele vai se despedaçando à medida que o combustível vai acabando. Então, ele tem vários tanques com muito combustível para ele queimar. E à medida que esses tanques vão esvaziando, esse tanque cai. E aí o foguete continua a viagem. E por que ele cai? Porque ele solta esses estágios para poder diminuir o peso. E assim ele consegue chegar mais longe e fazer uma viagem melhor, certo? Então, pergunta 8b. O foguete que levou os astronautas até a Lua tinha o nome de um grande planeta que tem grandes anéis. Qual era o nome do foguete? Que eu já falei para vocês aqui sem querer. Qual é o nome dele? Era Júpiter? Era Netuno? Era Urano? Não, né, gente? Era Saturno. Na verdade, o nome do foguete era Saturno V, que levou os astronautas até a Lua. Bom, essa foi a questão número 8. Vamos para a questão número 9, galerinha? Vamos lá. Questão 9. O primeiro satélite artificial, o Sputnik, foi lançado pela antiga União Soviética no dia 4 de outubro de 1957. Ele era uma esfera de 58 centímetros de diâmetro. No dia 1º de abril de 2006, às 8 horas e 30 minutos do horário de Brasília, o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, foi para a Estação Espacial Internacional. Pergunta 9. Faça um X sobre o desenho abaixo, que melhor representa a Estação Espacial Internacional, e um Y sobre o Sputnik. Bom, gente, vamos ver primeiro um pouquinho sobre esses dois objetos. O primeiro deles que a gente viu é o Sputnik. Esse aqui é o Sputnik. O Sputnik, gente, vocês podem ver que ele era uma esfera, certo? Uma bola. Imagina uma bola de metal. E ele tinha essas 4 anteninhas nele, tá? Então, ele foi para o espaço no dia 4 de outubro de 1957. Ele viajou, ficou girando em torno da Terra por 21 dias. E o lançamento do Sputnik foi o boom do momento, sabe? Porque foi a primeira missão, o primeiro satélite enviado para o espaço e que ficou ali girando em volta da Terra. As pessoas olhavam para o céu, viam aquele pontinho passando e elas ficavam apavoradas, outras ficavam super entusiasmadas e rolava um mix ali de emoções e ninguém sabia exatamente como deveria se sentir com relação a isso.
E ele era bem pequeno até, ele tinha 58 centímetros de diâmetro, então o diâmetro de uma pontinha a outra, 58 centímetros. E se a gente considera ele pequeno, o que seria um objeto espacial grande? Seria a Estação Espacial Internacional. Essa aí é a ISS, gente, a Estação Espacial Internacional. Eu falei para vocês que ela é grande, né? Gente, só de largura aqui, olha, dessa pontinha até a outra pontinha, ela tem 109 metros. Ela é muito, muito grande mesmo. E de altura são 73 metros. Ela é gigantesca. Agora eu pergunto para vocês, como um troço desse tamanho foi levado para o espaço? Porque não tem foguete que caiba um negócio desse tamanho, né? Você pensa que o foguete quase inteiro é só combustível. O pedacinho que dá para colocar as coisas é muito pequeno. Não tinha como colocar uma estação espacial desse tamanho dentro de um foguete. Então, como ela foi montada? Na verdade, a Estação Espacial Internacional ela foi montada no espaço. Desde 1998, os foguetes foram levando pedacinhos dela aos poucos e foram encaixando ela como se fosse um Tetris, sabe? Foram encaixando as pecinhas lá no espaço. E nisso ela ficava girando ali em volta da Terra e os foguetes chegavam, encaixavam uma pecinha aqui, daqui a pouco chegavam, encaixavam outra pecinha ali. E assim ela foi sendo montada ao longo de mais ou menos 11 anos. Na verdade, a ISS foi montada por vários países diferentes, tá? Não foi um país só. E aqui a gente tem, olha, as placas solares dela. Essas placas aqui, olha, são placas solares que servem para poder absorver a energia do Sol e ter energia para ela funcionar. E ela acabou de ser montada em 2010, tá? Uns aninhos atrás. Bom, gente, a ISS ela é um laboratório que fica no espaço, girando em volta da Terra, a uma velocidade média de mais de 27 mil quilômetros por hora. Ela gira bem rápido. Ela dá uma volta completa na Terra a cada mais ou menos 1h30. Então, a cada 1h30, ela dá uma volta completinha em volta da Terra. Tá bom? E às vezes, quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê, se vocês olharem para o céu uma vez e verem um ponto muito brilhante, assim, parece que é uma estrela que está brilhando muito e que ela está andando no céu, fica tranquilo, gente, não é ET, é a ISS passando no céu e vocês observando ela, tá? Então, bom, essa aqui é a nossa Estação Espacial Internacional, para onde o nosso astronauta brasileiro Marcos Pontes foi em 2006. Vários astronautas vão lá para ela, fazem várias pesquisas lá, tá, gente? Bom, então vamos voltar lá para a nossa questão. A pergunta 9 fala assim: faça um X sobre o desenho abaixo que melhor representa a Estação Espacial Internacional. Bom, dos 4 desenhos, qual deles representa melhor a ISS? Esse aqui, né, gente? Certo. Agora, um Y sobre o Sputnik. Bom, a gente viu o Sputnik era uma bolinha com 4 antenas, né? Então, não tem nem como a gente errar qual é o Sputnik, ok? Então, essa era a questão 9. Vamos agora para a questão número 10. Questão 10. Por enquanto, o Brasil só lança foguetes suborbitais, ou seja, que sobem e descem. Tal como quando você lança uma pedra bem alto e longe. Pergunta 10. Coloque um X sobre o caminho que esse tipo de foguete executa depois que acaba o combustível dele. Bom, gente, como é que funciona um foguete suborbital? Um foguete suborbital, ele não coloca satélites em órbita como o Sputnik, por exemplo. O que ele faz é que ele sobe, ele passa um tempo no espaço fazendo experimentos e depois ele desce, certo? Então, vamos ver como é que funciona mais ou menos um foguete desse tipo. A gente vai ver aqui o voo do VSB-30, que é um foguete brasileiro, que é lançado lá da base de lançamento de Alcântara, certo? Bom, aí a metade dele, né, é um pedacinho dele que está sendo montado, aí já está ele completinho. Ele tem 12,6 metros de altura e mais de 2.500 quilos, tá? Ele é bem pesado. Mas comparado a foguetes que lançam satélites, ele é um foguete bem pequeno, certo? Bom, ele tem 2 estágios. E aí a gente vai ver agora o lançamento dele.
E essa é a ignição do primeiro estágio, tá? Vocês vão ver que ele sobe rodando, que é para ele ter mais estabilidade, para ele não ficar balançando, sambando no céu. Bom, então, primeiro estágio, acabou o combustível, lançou o segundo estágio. Aí vai queimar o segundo estágio. E quando ele chegar a 100 km de altura, olha, ele vai soltar o segundo estágio agora, e a 100 km de altura, ele sai da nossa atmosfera. Aí ele já saiu da atmosfera. Quando a gente sai da atmosfera, a gente chega na microgravidade, a gente já está no espaço. E é nesse período que ele vai fazer os seus experimentos até que ele caia de novo na Terra, entrando de novo na atmosfera, certo? Bom, gente, isso é muito rápido. Ele fica fora da Terra por cerca de 6 minutos. É um tempinho bem curto, tá? E aí entrou de novo na atmosfera da Terra, ele vai liberar o seu paraquedas para poder pousar com segurança e retornar aos experimentos que ele levou para o espaço para a Terra para serem analisados. É claro que ele precisa ser resgatado, então nós temos helicópteros, aeronaves que são levadas até lá para resgatar esse satélite. Tudo isso é monitorado com muito cuidado, até porque essas missões são bem caras. E depois que você tem o retorno desse foguete, os dados são analisados e estudados. Legal, né? Bom, esse aí é o nosso VSB-30. Voltando lá para a nossa questão, vamos lá. Coloque um X sobre o caminho que esse tipo de foguete executa depois que acaba o combustível dele. Bom, gente, se a gente olhar aqui as últimas opções, se você um dia olhar para o céu e você ver um foguete fazendo isso aqui, ou essa terceira opção aqui, você sai correndo porque algo deu muito errado, tá? Um foguete não tem que fazer isso. Da mesma forma que foguete não dá ré, tá, gente? Foguete não anda para trás, ele só vai para frente. Bom, então o foguete, ele teria que ter um movimento mais arredondado, mais parabólico. E então seria ou a primeira opção ou a segunda, ok? Sendo que a segunda opção seria mais para um foguete lançador de satélites, então ele teria que ter uma velocidade maior, um alcance maior, ele teria toda uma característica bem diferente do nosso foguete suborbital. Então, o foguete suborbital, ele sobe, faz o experimento e cai, tá bom? Então, vai ser a nossa primeira opção aqui, a resposta da nossa questão 10, ok? E com isso, a gente termina a prova de 2015 do nível 2, galerinha. Bom, aqui nós temos os contatos da OBA, vocês podem curtir a nossa página no Facebook, curtir a gente, seguir a gente lá no Instagram, se inscrever no nosso canal e entrar em contato com a gente caso vocês tenham alguma novidade, alguma dúvida, algo relacionado, tá bom? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima e tchau, tchau!